Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, a paz do nosso Deus e Pai e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Pela infinita misericórdia do Senhor, estamos aqui, estamos de pé, pela sua misericórdia que se renova a cada dia e pela sua graça que está estendida sobre nós, seu povo. O Senhor nos deu uma palavra em forma de áudio devocional que encontra-se no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5 somente. Nesta obra missionária a qual o Senhor nos ordenou estar fazendo. Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5 vai nos dizer: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Oh, glória ao Senhor Todo-Poderoso. Estes homens procuraram uma culpa em Daniel, aleluia. Um pecado em Daniel, uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, e não acharam uma culpa sequer. Que venhamos seguir este exemplo do profeta Daniel. Se for na questão da doutrina do corpo, da alma e do espírito, que ninguém venha achar nada que falar contra nós. Se for no amor para com o próximo, que ninguém venha achar nada. Que neste mundo não venhamos ter falha, nem defeito e nem pecado. Que o nosso defeito, a nossa falha venha a ser fiel, como era o defeito de Daniel. Aleluia. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma ou culpa, porque ele era fiel. Fiel é o que nos chamou, e ele nos faz fiel também se a gente nos esforçar. Que as pessoas venham procurar um mau testemunho, uma má conduta, o que falar de nós não achar, porque a gente está sendo irrepreensíveis diante dos homens e diante de Deus. Que a palavra nos diz: guardai-vos corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o dia da volta de Cristo, para o dia da volta do Senhor. Temos que procurar parecer-nos com Jesus o máximo possível. Aleluia! Por quê? Porque o apóstolo do Senhor disse: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo disse: sejais mansos e humildes de coração como eu sou. Pegai o exemplo do vosso Senhor. Sou o vosso Senhor e vocês são meus servos. Se o vosso Senhor padeceu, se o vosso Senhor viveu em retidão, se o vosso Senhor não achou-se nenhum pecado nele, sejais vós da mesma maneira. Procedeis do mesmo modo que o vosso Senhor. Mas é impossível, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não achou um justo sequer. Mas isso foi em períodos específicos, em tempos diferentes, porque o próprio Deus deu testemunho de Daniel, de Jó e de Noé, dizendo que os três eram homens justos. Né? A mesma Bíblia que diz que não havia um justo sequer na terra, vai nos dizer que Deus deu testemunho de Noé, de Jó e de Daniel, que eram três homens justos. Não há contradição, porque foi em épocas diferentes. Na época de Daniel tinha Daniel que era justo. Na época de Noé, Noé era justo. Na época de Jó, Jó era justo. Mas teve época também que não tinha nenhum justo. Assim como nos dias de hoje tem justo. Prova que a palavra do Senhor disse: o justo viverá pela fé. Então é porque tem justo no dia de hoje. Quem é justo, faça mais justiça. E quem é ímpio, faça mais impiedade. Então há justo no dia de hoje. Há pessoas que buscam obedecer à palavra do Senhor. Há pessoas como Daniel que não tem o que falar deles, ou de nós, ou de vós. Não tem o que falar.
Se falar, vai ter que procurar um defeito na lei, né? Vai ter que criar uma lei contra a lei de Deus para achar o que falar, como fizeram contra Daniel, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Não tinha vício de bebida, não tinha nada. Não fazia nada de errado, Daniel. Não tinha culpa de nenhum pecado. O que Daniel fazia era ser fiel a Deus e ser fiel ao rei, a ponto do rei querer constituí-lo, ele como se fosse um governador para governar, né? Ele já era príncipe, mas ia ser o príncipe dos príncipes, ia governar os príncipes, os sátrapas, os presidentes, os prefeitos, os governadores. Abaixo do rei, ele ia mandar em tudo, assim como José, por causa da sua fidelidade a Deus e ao rei, porque Daniel não se achava falha alguma nele. O que Deus mandava falar, ele falava. Ele falou para o filho de Nabucodonosor: pesado foste na balança, Deus contou os teus dias e pôs fim no teu reino, tu foste pesado e foste achado em falta. Ele disse para o próprio Nabucodonosor: tu viverás como um animal durante 7 anos, comendo capim, pastando no meio dos animais. O que Deus mandava falar, ele falava, ele não tinha medo. Ele tinha uma vida de retidão, era um homem de testemunho, não se achava o que falar de Daniel, a ponto dos homens criarem uma lei contra a lei de Deus para achar alguma falha nele, né? Uma lei que o homem que não pedisse algo somente ao rei, ou não se prostrasse somente ao rei, seria lançado na cova, porque sabia que Daniel não ia deixar de ser fiel ao seu Deus, ele ia continuar pedindo a Deus e se prostrando somente a Deus. Mas eles criaram essa lei para que Daniel se prostrasse perante o homem e pedisse ao homem. Mas eles sabiam que com essa lei ia conseguir pegar Daniel nessa falha, porque ele não ia deixar de ser fiel ao Deus dele por nada. A gente venha ser assim também, cada dia mais, que a gente não venha deixar de ser fiel ao nosso Deus por nada. Não importa se o trabalho exige, quer nos corromper, não importa se o ambiente quer nos corromper, ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja na Babilônia, sua obrigação é ser fiel a Deus onde você estiver. Sua obrigação é ser fiel a Deus no trabalho, na escola, onde você estiver. Não é se vender por causa do trabalho, não. Começar a usar roupas erradas por causa do trabalho, não. Começar a mudar o comportamento por causa do trabalho, não. Começar a ser uma pessoa que talvez um dia viveu na verdade e depois andar para trás por causa do trabalho, não. O mal, a raiz de todos os males, a raiz de todos os males é o dinheiro, é quem corrompe, é quem leva o homem para o inferno, é o dinheiro. Aleluia. Aleluia, Jeová Jireh Rafá. Então que a gente venha ser como Daniel, não viemos se dobrar diante de rei nenhum, diante de autoridade nenhuma, a não ser a autoridade de Deus. A palavra nos diz, Paulo nos diz que nós só devemos obedecer às autoridades. Jesus falou da mesma forma, se a autoridade estiver em retidão com a palavra de Deus. Mas se a autoridade está contrária à palavra de Deus, está toda errada diante da palavra de Deus, não devemos obedecer. Não temei ao homem que mata o corpo somente, mas temei aquele que mata o corpo e tem poder para lançar o corpo ainda no inferno. A esse vós temeis, a esse deveis temer. Aleluia. Aleluia. E fala no versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles conheciam tanto a vida de Daniel para com Deus que eles falaram, nunca vamos achar falha neste homem, nunca. Se nós não procurarmos na lei do Deus dele, nunca acharemos um deslize nele, porque o homem é fiel em tudo. O homem faz aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus manda, obedece, né, a Deus, né? Aleluia, é fiel a Deus, é fiel ao rei. Não tem como achar defeito nele se nós não criarmos uma lei falsa, né? Um edito contra a lei do Deus dele para a gente achar uma falha nele. Se a gente não fizer isso, não vamos achar falha nele. Nós vamos ter que inventar uma falha para ele. Fazer todo um esquema contra a lei do Deus dele para ele pecar. Contra o homem, porque contra Deus ele nunca vai pecar, né? Mas fizeram tudo isso, armaram. Daniel continuou fiel e Deus livrou ele da cova dos leões.
Então seja fiel em qualquer situação. E Deus é mais fiel ainda para te livrar. Não se venda, não se corrompa. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de herdar o reino dos céus. Aquele que um dia ou aquela que um dia viveu na verdade e volta para trás a viver na mentira, no engano, ele não é digno de entrar no reino dos céus se não se arrepender. Então guarde essa palavra, a pratique com muito temor e tremor diante do Deus eterno, porque os olhos dele são como chama de fogo e tudo ele vê. Tudo, nada escapa diante dos seus olhos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus.